25 de junho de 2020, sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Veja só, uma das narrativas da mídia é que Bolsonaro tenta proteger o filho, tenta interferir na PF, tenta interferir não sei aonde, blá, 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 blá. Eis que um fato interessante acontece e não há sequer nem de longe margem para a sombra de interferência de Bolsonaro em relação a Flávio Bolsonaro nessa questão. Vamos ver o que é que a mídia agora vai dizer, né, em relação a isso. Vamos ver qual vai ser a narrativa. Bom, vamos à matéria e aos fatos? Bom, antes de mais nada, galera, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações. Você que já é inscrito, dá uma olhadinha se o sininho tá correto aí, tá bom? Não esquece de compartilhar, de comentar e deixar o seu like aí nos nossos vídeos. Na descrição tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer ajudar, seja um colaborador e seja um apoiador. Vamos lá? Olha só. Sem interferência do pai, Flávio Bolsonaro vence na Justiça do Rio. Olha, sem interferência do pai. Flávio Bolsonaro obteve uma significativa vitória no Tribunal de Justiça, TJ, do Rio de Janeiro. Por 2 votos a 1, o TJRJ decidiu que o caso dele sairá da primeira instância e será enviado para o órgão especial. Os desembargadores Paulo Rangel e Mônica Toledo votaram a favor da defesa do senador, alegando que ele haveria de ter prerrogativa de foro no órgão especial do TJ. Ó, se ele é senador, né? Você vê, eu só fico tentando entender uma coisa, gente. Quando são os pilantras, como por exemplo Glenn Greenwald, né? Os caras têm não só o direito ao foro, porque no caso do Glenn se estendeu a ele, né? O do David Miranda. Agora, quando é relacionado ao pessoal que apoia Bolsonaro, aí você tem violação de todos os direitos, de todos os atos de foro privilegiado e tudo. E Flávio Bolsonaro estava... a coisa estava dentro ali do, como é que se diz? Dentro da primeira instância no Rio de Janeiro. Significa que agora o caso dele vai para a segunda instância, vai subir para o STF. Vamos aqui a matéria, né? O caso será retirado do juiz Flávio Itabaiana, que toca as investigações desde outubro de 2018. Em nota, os advogados do senador afirmaram o seguinte: como o Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência absoluta do juízo de primeira instância, presta atenção, como o Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência absoluta, a absoluta incompetência do juízo de primeira instância, a defesa agora buscará a nulidade de todas as decisões e provas relativas ao caso desde as primeiras investigações. A defesa sempre esteve muito confiante neste resultado, por ter convicção de que o processo nunca deveria ter se iniciado em primeira instância e muito menos chegado até onde foi. Flávio Bolsonaro era deputado estadual na época e o juízo competente para julgar o caso seria o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, como acaba de ser reconhecido. E aqui finaliza a matéria, né? Eu falei STF, mas não é STF, é o órgão, né, que corresponde lá segunda o órgão especial, né? Enfim. Bom, tá aqui, gente. E essa vitória do Flávio Bolsonaro não houve interferência do pai, né? Mais uma vez fica provado, porque, gente, a coisa começa errada. Dois inquéritos aí, existem 2 inquéritos que a coisa não tá muito, as coisas não batem muito corretamente. Esse negócio da Marielle, né? Toda hora, primeiro, você vê que esfriou essa questão de Marielle, né? Acabou, Marielle não tem mais graça nesse momento. Só vão ressuscitar a Marielle de novo agora nas eleições. Mas no caso da Marielle, houve um monte de controvérsias, provas falsas, provas que foram adulteradas, colocadas, remanejadas, apontado para um lado quando era para outro, enfim, 400 mil para um delegado para mudar uns negocinhos aqui, outros negocinhos ali, enfim, a coisa foi entornando. E esse caso do Flávio Bolsonaro é outro caso que começou já errado. O cara era deputado estadual na época, o caso dele tinha que ter começado não na primeira instância, como manda o figurino, por conta do foro privilegiado, começou na primeira instância. Até agora, nada se provou contra o cara. Tudo que nós temos são acusações daqui, acusações dali, tentam ligar ele a isso, tentam ligar ele àquilo, mas de fato, de concreto, não existe nada.
Às vezes eu vejo alguns comentários, cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Não sei o que, a rachadinha. A minha pergunta é, cadê? Mostra alguém, por favor, coloque uma prova que indique que o cara... Não tem. Mas teve aquele valor fracionado de 90 e poucos mil reais. O cara foi lá e provou da onde provinha o dinheiro. Mas teve o negócio do quiosque. O cara foi lá e provou quanto ele comprou, quanto ele pagou, e o porquê que ele, quando vendeu por um valor mais alto, muito mais alto do que o que ele comprou em pouco tempo. E foi um fato que aconteceu não só no Rio de Janeiro, mas aconteceu em Minas Gerais e alguns estados ali ao redor, né? Eu esqueci até o nome que se deu a esse aumento imobiliário que deu, mas teve até um nome para isso, né? Que muitos imóveis bombaram de uma forma, deu uma subida de valor incrível. Isso aconteceu não só no Rio. Então vamos pegar todo mundo que comprou imóveis como Flávio Bolsonaro, um pouquinho antes desse acontecimento, e depois vender, e vamos criminalizar os caras também, porque se Flávio Bolsonaro é culpado nessa questão por comprar por um preço, depois os valores aumentam, mobiliário são valorizados, então vamos... Se for crime, muita gente vai ter que ser punida. Depois vieram com a narrativa essa foi a pior de todas, gente. Essa fracionada, a gente até ficava com o pé atrás. Essa dos imóveis até dava para ficar com o pé atrás. Agora, essa da loja de chocolate, franqueada, lavagem de dinheiro numa franquia, essa foi a pior de todas, né? Mesmo assim, ele foi lá e provou com nenhuma dificuldade. Foi lá e provou, receita, tudo certinho. Quer dizer, não existe absolutamente nada contra Flávio Bolsonaro. Na verdade, o alvo-chave aqui se chama Queiroz, que também até agora, né? Enfim, e a rachadinha, por incrível que pareça, está no artigo 100, preste atenção, Estatuto Nacional do PT, artigo 184. Corre lá antes que eles arranquem esse estatuto, esse artigo. Tá lá, gente, a prática da rachadinha tá institucionalizado dentro do Estatuto Nacional do PT. A minha pergunta é, se o negócio é crime, poxa, por que está dentro do Estatuto do PT como uma das regras a ser praticadas? Você presta atenção nisso? Você consegue entender? Olha que nesse caso é pior do que o caso do Flávio Bolsonaro. Porque no caso do Flávio Bolsonaro, vamos supor que ele recebeu. Se foi algo que foi uma coisa em comum acordo entre os funcionários dele, os assessores, os funcionários dele, foi uma coisa entre acordo, foi um acordo entre eles, não há crime. Você é dono do teu dinheiro. O teu dinheiro, quando você recebe o pagamento, você faz o que você quiser. Você gasta com cachaça, com pinga, você joga até pra cima. Se eles entraram num acordo e falaram, nós vamos devolver aí, sei lá, um valor, né, para o gabinete, não tem crime. Agora, se a lei diz que se isso acontece, porque não existe lei para a devolução voluntária, mas se a lei diz o seguinte, que se o cara faz isso de forma obrigada, o cara chega para você e fala, ou você devolve ou você está fora do emprego. Isso está lhe obrigando a devolver aquele valor X, aquela porcentagem X. Isso é crime, né? Inclui o peculato, enfim. Eu me esqueci o nome do artigo agora, mas isso aí se torna crime. Agora, o cara vai preso por isso? Não, não vai preso por isso. O que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é o cara ser cassado, perder o mandato e ter, né, seus direitos políticos suspensos por um período de tempo, que provavelmente deve girar em torno de 5 a 8 anos sem poder se eleger a cargo público, né? Enfim. Só que aí você vê justamente o crime que a lei determina está dentro do PT. Porque lá o estatuto obriga você a fazer isso. Ora, se a regra diz que obrigar torna o ato crime, então como que o PT não pratica o crime se está dentro do estatuto dele essa obrigatoriedade? Mas tudo bem, né? Tá aí. Tentam criminalizar o cara, a gente está vendo onde realmente estão os verdadeiros criminosos. André Siciliano, 49 milhões de reais, mas ninguém fala nesse cara. Morre o assunto, né? Bom, a questão agora é a seguinte, vamos ver qual vai ser a narrativa da esquerda e da mídia, né? Para falar sobre essa questão do Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que eles vão dizer agora. Se eles vão criticar, se eles vão só simplesmente falar, se eles vão colocar aquelas frasezinhas de efeito no meio, aquelas palavrinhas que a gente conhece muito bem para dar aquela conotação suspeita numa matéria séria, né? Conhece já mais ou menos como é que funciona, né?
Então tá aqui, gente. Uma coisa que eu falo pra vocês o tempo inteiro, o mal do Flávio Bolsonaro é um só. É que ele não tem o mesmo tino do pai, o mesmo tino do Eduardo e o mesmo tino do Carlos. Por quê? Os três que eu acabei de citar, os caras vão pra porrada, os caras vão pra cima. Bolsonaro vai pra cima, o Eduardo vai pra cima, ele compra briga, o Carlos compra briga. Já o Flávio, ele é mais reservado, sempre foi mais reservado. Ele não é aquele que se expõe tanto, né? Como o Eduardo, o pai e o Carlos, né? E isso às vezes causa uma certa insegurança. Porém, até agora, no presente momento, não existe nada contra o cara. As investigações estão aí. Mas encontrarem alguma coisa, absolutamente nada. E eu adoro quando eu vejo alguns comentários cobrando alguma coisa sobre o Flávio Bolsonaro. E a minha pergunta é, o que é que tem contra ele, de fato? Além das acusações ou dos apontamentos? Provas, materiais. Até agora nada. Essa questão ali porque em novembro ele teve a interpretação, não sei o quê, porque o delegado foi dizer pra ele... Pô, não era nem delegado, era uma delegada que estava no caso. Como é que o delegado, se era uma delegada, é um negócio meio estranho. Mas vamos embora, Canal Brasil Notícias está aí, gente. Não estou aqui para defender o Flávio Bolsonaro. Se ele for culpado e for provado, eu vou trazer a matéria e dizer, ó, filho de Bolsonaro é preso por... pá, e falo o crime. Só que não tem. E é esse o grande problema. É que a mídia cria uma cortina de fumaça e, em cima dessa cortina de fumaça, fica soprando para ver se sai fogo, né? Bom, o máximo que vai acontecer é eles ficarem intoxicados com essa fumaça. Mas enfim, deixa eles. Canal Brasil Notícias. Foi, gente. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações.